E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje está imperdível, porque a gente vai falar a respeito dos comandos em ação, ou G.I. Joe no original. Então vamos embora e sigam meus bons. E aí, pessoal? Acredito que todo mundo conheça os comandos em ação, ou G.I. Joe no original. Os comandos em ação são uma das franquias nerds mais longevas da história dos desenhos e action figures e comics. Os comandos em ação são os sucessores espirituais do Falcon, ambos lançados pela Estrela aqui no Brasil e nos Estados Unidos lançados pela Hasbro. Inclusive lá os dois têm o mesmo nome, G.I. Joe, então acabam sendo uma franquia só. Eu acredito que o meu contato com os comandos em ação não tenha sido muito diferente do contato de vocês. Eu lembro que por volta de 1987, quando o show da Xuxa estreou na Globo, um dos desenhos que mais me chamou a atenção foi de uns soldados que enfrentavam um exército do mal, atiravam laser para todo lado, mas ninguém matava ninguém. Então acordava todo dia de manhã, eu estudava no período da tarde, acordava todo dia de manhã para acompanhar os comandos em ação na televisão. E o meu primeiro contato com os brinquedos foi quando, determinado dia, indo para o colégio, passei em frente a uma lojinha que tinha perto da minha casa e vi uns 5 ou 6 bonecos expostos na vitrine. Eu fiquei louco com aquilo e queria comprar um. Enchi o saco da minha mãe, como todo mundo fazia naquela época e a criançada deve fazer hoje em dia, e ela resolveu me presentear com comandos em ação. Para minha tristeza, ela resolveu me dar uma das poucas personagens femininas que tinha no grupo, a Agente Secreta. Eu fiquei meio atravessado com aquilo na época, mas hoje a Agente Secreta acaba sendo um dos itens que eu mais valorizo na minha coleção. Depois de ter a Agente Secreta, eu fui ganhando vários outros brinquedos dos comandos em ação, veículos, né, apesar deles serem bem caros na época, veículos dos comandos em ação, bonecos, né, que hoje a gente chama de action figures, e também fui negociando muitos outros. Tive alguns como o raio laser, né, que eu encontrei jogado num terreno baldio perto da minha casa, e no Natal eu ganhei um que eu não gostei muito na época, mas eu acho que a maioria dos colecionadores devem conhecer, o Cobra de Aço. Exatamente, o Cobra de Aço, mas eu não gostei muito do boneco na época. Hoje me arrependo de não ter mais ele na minha coleção, se bem que eu consegui um outro depois a um custo bem caro no Mercado Livre. Os comandos em ação, ou G.I. Joe no original, foram uma linha de action figures na sua forma original, lançada de 1982 até 1994. E quem estabelece a franquia clássica como de 1982 até 1994 é o Guia Internacional dos Action Figures dos Comandos em Ação, ou G.I. Joe. Os comandos em ação, assim como muitos dos brinquedos dos anos 80, apareceram primeiro nas prateleiras norte-americanas, depois aqui nas prateleiras brasileiras, para só depois ganhar um desenho. Os comandos em ação tiveram um desenho muito bom que foi lançado primeiramente pela Sunball e depois pela Dick, e todos eles passaram aqui no Brasil na TV Globo. As 4 temporadas apresentaram diversos comandos em ação, ou G.I. Joes, né, e apresentaram diversos Cobras, e quase todos eles ganharam a sua versão em action figures. Então o desenho foi uma forma que a Hasbro encontrou de divulgar e de popularizar o desenho para alavancar cada vez mais as vendas, né? Os G.I. Joes, apesar de terem a sua linha clássica datada de 1982 até 1994, devido à sua popularidade, né, e aceitação, é uma das linhas mais extensas que existem em termos de action figures. Talvez elas percam apenas para Star Wars nesse quesito de variedade de brinquedos. A Estrela, ela teve um cuidado muito grande no lançamento dos comandos em ação aqui no Brasil. Ela deu uma importância muito grande para a franquia. E essa preocupação, ela se materializou no cuidado com os brinquedos. Talvez a linha de dos comandos em ação pela Estrela seja uma das linhas com maior qualidade dos G.I. Joes em todo o mundo. E olha que a gente está falando de uma linha que teve lançamento nos Estados Unidos, mas também se estendeu por diversos outros países, como Inglaterra, Espanha, Japão, China, Índia. Inclusive, os G.I. Joes da Índia são conhecidos como os piores em qualidade. Eu tenho alguns na minha coleção e posso dizer para vocês que eles ficam devendo e muito
quando comparados com os comandos em ação da Estrela ou mesmo com os G.I. Joes da Hasbro. Apesar da linha clássica ter sido extinta em 1994, os G.I. Joes nunca deixaram de aparecer nas prateleiras norte-americanas e mesmo depois que pararam de ser produzidos pela Estrela, né, em larga escala, também já deram as caras várias vezes nas prateleiras aqui do Brasil. Nem todos os lançamentos depois de 1994 foram bem aceitos pelos fãs, alguns tiveram até a qualidade meio que duvidosa, né? Tivemos linhas como Extreme, Sargento Savage, que vinha com uma fita VHS, os comandos em ação dos anos 2000, que são os menos aceitos pelos fãs. Então, depois de 1994, a linha que foi mais bem aceita pelos colecionadores, pelos fãs em geral, foi a linha comemorativa dos 25 anos do G.I. Joe, onde eles reproduziram, né, todos os action figures lançados nos anos 80 e nos anos 90, com mais detalhes, mais equipamentos, com novos moldes que deram uma nova roupagem para os personagens, mas respeitando a linha original. Os G.I. Joes, assim como aconteceu com as action figures, também tiveram diversos outros desenhos que sucederam aqueles desenhos iniciais da Sunball e da Dick. Alguns foram bem aceitos, outros não, mas de uma forma ou de outra, todos eles contribuíram para deixar os comandos em ação até hoje no imaginário popular, né? Tivemos os desenhos do Sargento Savage, da tropa dele, que vinham num VHS que acompanhava as action figures da época. Tivemos a linha Extreme, que assim como tudo que foi feito no ano 2000 era um pouco mais exagerada e um pouco mais violenta, e por isso mesmo acabou não vingando muito na época. Tivemos também os G.I. Joe Renegades e tivemos a animação Resolute, que é considerada uma das melhores coisas já feitas para os comandos em ação em termos de animações. Os comandos em ação também foram lançados na Argentina, né, onde eles tiveram a linha ARG-7, que hoje em dia é uma das mais cobiçadas pelos colecionadores, juntamente com as linhas do Japão e da China, que tiveram uma grande qualidade. Esse cuidado que a Estrela teve com os comandos em ação aqui no Brasil, provavelmente deve ter se refletido em vendas. Eu acredito que deva ter sido muito boas vendas de comandos em ação nos anos 80. Em parte a qualidade dos bonecos, afinal a Estrela conseguiu lançar no Brasil aproximadamente 124 bonecos, alguns deles exclusivos, como a gente já falou, e também uma extensa linha de veículos, né, tanto jatos quanto lanchas e carros. Enfim, boa parte do que foi lançado nos Estados Unidos foi lançado aqui no Brasil, e isso foi até meio inédito. E também o desenho, que era muito legal e passava numa emissora de renome que era a Globo e que era referência nos anos 80 para esse tipo de desenho nas manhãs. Agora eu vou confessar para vocês, eu não sei o que mais me cativou nos comandos em ação, se foi a variedade dos brinquedos, se foi a variedade dos bonecos ou dos veículos, se foi o desenho que passava na TV, mas enfim, os comandos em ação eles fazem parte da minha vida desde os anos 80 até os dias de hoje. É uma das coisas que eu mais gosto de colecionar. Nos anos 80, quem não pegou um comandos em ação com o polegar quebrado, ou pegou um comandos em ação e amarrou numa sacola de supermercado e jogou do segundo andar ou do telhado da casa, não foi uma criança feliz. Falem aí. E o desenho dos comandos em ação, ele era tão legal que a abertura dele é uma das que eu considero mais nostálgicas. Fica com um pedacinho delas aí e vê se isso não tem cheiro de infância. He's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe! Opa, voltou? Já terminou? E aí, o que acharam? Até eu tava cantarolando aqui, essa abertura era muito legal. Então era isso, pessoal. No programa de hoje eu quis falar com vocês de uma maneira um pouquinho mais superficial a respeito dos comandos em ação, até porque é uma das franquias
mais longevas que existem aí na história nerd, mas a gente pode voltar a falar a respeito deles nos próximos programas. Afinal, existem filmes, desenhos e histórias em quadrinhos para a gente falar a respeito dos comandos em ação. Se vocês têm alguma história também a respeito dos comandos em ação, seja como colecionadores ou mesmo alguma coisa que vocês vivenciaram na infância, deixem aí no comentário para todo mundo ficar sabendo a respeito dela. E se vocês gostaram do programa, não se esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal, porque vem muita novidade por aí. Um abraço e até semana que vem.